Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então vamos lá fazer nossa correção da provinha de português da semana passada que vocês fizeram. Então vão relembrando lá o que vocês fizeram na prova para ver o que vocês acertaram, para retomar esse conteúdo também. Então vamos fazer a correção aqui. A primeira questão aqui nessa prova, então elas não foram embaralhadas, elas estavam exatamente nessa ordem. Então veja abaixo um poema visual. Então nós temos lá. Por que ele é poema visual, será? Então, porque ele tem imagens também. Além de imagens, vai ter palavras. Então, é por isso chamado poema visual. Então, nós temos lá, água lava, água leva. E olha o que aconteceu com a letra E lá, então. Ali pergunta, marque as alternativas que mostram os aspectos explorados no texto. Então, são aspectos visuais, isto é, relacionados às imagens. Sim, porque o poema visual é composto de imagens também. Então, correta a primeira. Sonoros relacionados a sons? Tem sons no poema? Não. Táteis, é possível ler apalpando? Nesse caso aqui não, né? São verbais, isto é, apresentam um texto escrito? Então, verbais quando tem escrita, ele também tem escrita. Então, visuais e verbais, essas são as características do poema visual. A questão 2, então, mostra novamente o poema lá e desmarca as alternativas corretas. Aqui é mais do que uma, né? Porque diz as alternativas corretas. A letra E caiu da palavra leva intencionalmente? Sim, né? Porque está mostrando que a água leva. Então, eles colocaram o E lá embaixo para mostrar que está levando, né? A letra E está sendo levada pela água. Então, ali a impressão que eles querem passar no poema é essa. A letra E, que é redondinha, se encaixa em uma onda? Também lá, ó. A letra E não completa a palavra leva? Essa é errada, porque ela seria aqui, né? Completando a palavra. Então, esse é um poema do José Carlos Aragão, do livro Badulaques e Traquitanas. Na questão 3, nós temos um outro texto aqui. Que texto é esse, então? Tem informações, traz também imagens, né? O texto acima é chamado de quê? Gráfico, painel, infográfico ou cartaz? É um infográfico que a gente aprendeu na nossa apostila lá, então, né? Um texto informativo que traz imagens também para entender melhor o que eles estão passando. Quais as alternativas estão corretas aqui, então? Tem lá. No Brasil e na França, os trabalhadores têm um mês de férias? Olha lá, Brasil e França, 30. Então, um mês de férias. Então, tá certo. Na Rússia, Reino Unido, Tanzânia, os trabalhadores têm 4 semanas de férias? Rússia, Reino Unido e Tanzânia, 28 dias, dá quanto? 4 semanas, né? Porque 4 vezes 7, que é 7 dias, né? Cada semana, dá 28. Então, tá certa essa também. Na China, os trabalhadores têm 1 semana de férias. Onde que tá a China lá? 5. Então, não deu, né? 1 semana seria 7. Então, essa é errada. Na Namíbia, os trabalhadores têm 3 semanas de férias. Ó, 21. 3 vezes 7, que é os 7 dias da semana, então dá 21. Então, essa é correta. Na Índia, os trabalhadores têm 2 semanas de férias. Lá, Índia, não fecha 2 semanas, porque só tem 12 dias. 2 semanas daria 14. Então, também não está correta. Vamos para a próxima. Leia o quadro a seguir e marque as alternativas corretas. Então, aqui é do número de feriados no calendário. Vejam que é tudo pedaços do infográfico que a gente viu lá no início. Então, a sequência de malas de cada linha não corresponde ao número de feriados. Não, isso é errada, né? A sequência de países foi organizada do maior para o menor número de feriados? Sim. Começou aqui, ó, com a China, Egito, né? Com 16 feriados. Índia, Indonésia, Tailândia, Marrocos, 15. Malásia, 14. Reino Unido, Austrália e Holanda, 8. Então, do maior para o menor. As malas representadas estão relacionadas às viagens que acontecem nos feriados? Sim. Então, eles colocaram malinhas, né? Para representar os feriados justamente por causa das viagens. O Brasil está representado entre os países com maior número de feriados? Não, nesse gráfico aqui, nesse infográfico, não aparece o nome do Brasil. Então, era só a B e a C.
Em que país o trabalhador trabalha mais horas por ano de acordo com este dado do infográfico? Então, nós vemos lá, primeiro lugar, né? A Coreia com 2.193 horas trabalhadas por ano. Então, resposta B, Coreia. Questão 7, nós tínhamos ali um trechinho da musiquinha da barata, né? Então, a barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. É um verso popular, né? Cultura popular. Aqui está perguntando o pronome ela da musiquinha. Se refere ao número de saias que a barata tem? Ó. É mentira da barata. Ela tem uma só. Quem que é ela aqui? Então, é a barata, né? O pronome ela se refere à barata. Não é a saia, nem a mentira e nem o número de saias, tá? Agora diz lá, relaciona as colunas ligando o pronome pessoal às formas verbais conforme sua conjugação. Então, os pronomes pessoais eu, tu, ele e ela, nós, eles e elas. Não aparece o vós aqui. Então, naquela tarde, realmente não joguei bem. Quem que é esse não joguei bem? Então, de quem está falando? Eu, né? Eu não joguei bem. Então, a letra A aqui nesse círculozinho aqui. A outra questão. Sabemos que, pontinho, sempre procuram resolver os problemas. Que, quem? Eles, né? Porque aqui o verbo, ó, procuram. Então, eles procuram, elas procuram. Os outros não vai caber aqui, tá? Tem como ser nós procuram, ele procuram. Na D, disseram que, pontinhos, falamos demais durante as aulas. Quem que é esse falamos? Nós falamos. Então, letra D, né? Não tem como ser eu falamos, ele falamos. Não te faças de inocente, pontinhos. Sabias o risco que corria? Sabias. Quem que eu coloco aqui no sabias? Tu sabias, tá? Não pode ser eu sabias, nós sabias. A professora disse que, pontinhos, aceitaram rapidamente a proposta. Que, o que, quem aceitou? Então, é eles ou elas aceitaram rapidamente a proposta. Depois daquela aula, compreendemos melhor o assunto. Quem que compreendemos aqui? Então, é nós compreendemos, né? Não tem como ser ele compreendemos, eles compreendemos. Então, é nós compreendemos. Então, eu sempre tenho que cuidar o verbo aqui. Quando o verbo está combinando com o pronome. Então, eu tenho que olhar o verbo que vem depois para ver com qual pessoa ele está conjugado, né? Com qual pessoa ele está combinando ali, qual nome, tá? Questão 9. Observe a terminação do verbo da frase em destaque, indique a opção correta de uso do pronome. Então, lembram lá quando que a gente usa as, os, las, los, né? Levem as meninas ao colégio. Levem-las. Será que combina? Levem-as. Levem-nas ao colégio. Levem-vas. Lembram que quando o verbo termina com M, eu tenho que colocar o N junto com as, né? Só uso las quando o verbo vai terminar em R. Então, se fosse levar, né? Levar-las, aí poderia. Mas quando terminar em M, eu tenho que colocar N. Então, aqui o correto é levem-nas ao colégio. E a última aqui, marque V para a alternativa verdadeira e F para a falsa. Com a leitura da imagem da frase, podemos concluir. Então, tinha uma foto, né? Uma imagem. E ali diz assim, a moça da imagem lá, que tinha o carro estragado, refere-se a Joana? Sim. O lo refere-se ao Júlio? Não, era empurrá-lo, né? Empurrá-lo era o carro da moça, então é falso. Não é o Júlio. Lo se refere ao carro da Joana? Verdadeiro. Então, era o que o Júlio ajudou a empurrá-lo. Era o carro da Joana. Joana empurrou o carro de Júlio? Falso, porque o carro era dela. Júlio empurrou o carro com a Joana? Verdadeiro. Joana empurrou o Júlio? Falso.
A palavra carro podia ser substituída por veículo e a frase teria o mesmo sentido? Verdadeiro. É possível substituir a palavra ajudou por auxiliou? Também poderia. Júlio auxiliou a moça a empurrá-lo, tá? Então, auxiliou e ajudou são sinônimos, então poderia também aqui ser usado, certo? Então, essa é a correção da provinha de português de vocês. Lembrem lá o que vocês fizeram, o que vocês acertaram. E até a próxima aula.